Olá a todos e todas. Nos vídeos que seguem, eu vou fazer alguns comentários sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vai ser um momento onde vamos começar a misturar muitos conceitos. E a partir de agora o ritmo das aulas vai ser aumentado, né? A gente vai produzir mais, eu vou abordar mais conteúdos durante as aulas. Olha só, nós vamos pegar conceitos que foram empregados lá na química geral. Vocês já estão percebendo que eu estou fazendo isso, né? Mas vai ser mais importante ainda agora as ideias de eletronegatividade dos átomos, principalmente essa propriedade, a eletronegatividade dos elementos químicos e principalmente daqueles que são mais corriqueiros na química orgânica, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio. Esses são os mais corriqueiros na química orgânica e nós vamos entender como que a presença de um desses átomos interfere em algumas propriedades. Vai iniciar com as propriedades físicas, as mais simplesinhas, umas coisas que a gente já tem até conhecimento prévio aí de um bom curso de ensino médio, mas depois a gente vai começar a entender como que isso também interfere em algumas propriedades químicas, como a reatividade química dos alcanos, dos alcenos. E antes disso, né, também tem um momentinho aí que nós vamos comentar mais sobre o conteúdo da aula passada, que falava sobre hibridização. Como que essa hibridização organiza os átomos ao redor de um ponto ali, de um átomo, e como que isso nos provê diferentes tipos de estruturas para um mesmo composto. Nós vamos perceber que do mesmo jeito que a minha mão esquerda é igual à minha mão direita, elas não são iguais em constituição, né? 5 dedos em cada mão, mas uma necessariamente não se sobrepõe à outra. Se eu cortar a mão esquerda e colocar no lugar da mão direita e fazer o inverso, alguma coisa não se encaixa, não vai ficar legal. Então, nas moléculas é a mesma coisa. Embora elas tenham a mesma constituição, muitas vezes ela não tem a mesma organização no espaço. E aí isso vai ser a ideia inicial sobre a ideia de compostos, de orientação e de regioseletividade também, que vai ser algo empregado lá quando estivermos estudando as reações químicas. Perfeito? Mas antes disso, vamos às propriedades físicas. Antes aqui, só para fazer um breve comentário. Esses conteúdos ainda vão ser organizados, eu vou recompilar eles, é um material um pouco antigo. Talvez tenha algumas coisas até escritas em inglês e tal, tenho que organizar, deixar um template melhor, mas pelo menos agora aqui para o momento da aula, do vídeo, da explicação, isso não inibe o teu entendimento sobre, né? Bem como eu vou talvez recompilar, como falei ali, né? Readequar ele, colocar esse conteúdo no Moodle. Talvez ele possa esteticamente estar diferente, mas em conteúdo vai ser, obviamente, o mesmo. Então, o conteúdo que segue é esse daqui. A primeira ideia é as propriedades físicas dos compostos que nos remetem a um senhor que nós já ouvimos falar provavelmente. Ele é mais conhecido pelo sobrenome dele, né? O Van der Waals. O Van der Waals é um cientista que viveu aí, não sei, entre o século XIX, século XX, que estudou o efeito da interação entre as moléculas, entre os átomos de gases. E ele conseguiu caracterizar que existia uma interação bem fraquinha, mas não negligenciável, denominada interação de Van der Waals. Essa interação de Van der Waals ela acontece entre
moléculas que não são polares na maioria das vezes. Então, nós já vimos uma molécula aí apolar. Aqui eu desenhei ele de maneira rústica aqui, uma estrutura de um alcano, e nós em outro momento aí eu comentei, né, sobre esse empilhamento que pode acontecer entre as estruturas, né? Então, a interação que acontece entre essas moléculas, entre essas estruturas, essa interação é a interação de Van der Waals. Uma interação fraca, bem fraquinha, porém resulta em alguns efeitos. O mais incrível deles é o efeito que a gente vê aí nesse bichinho aqui, né? Na lagartixa, salamandras também. Então, esse é um artigo que eu encontrei, ele é até um tanto quanto novo, ele não é da época do Van der Waals, ele é bem atual, na verdade, acho que foi publicado há no mínimo 10 anos, no máximo 10 anos, digo. É uma Letters to Nature, é uma revista bem importante na ciência, e eles, os cientistas, eu não sei se eu coloquei aqui, eu não coloquei os autores, mas os cientistas, os autores desse artigo, publicaram qual que seria o efeito dessa interação de Van der Waals, ou estudaram essa interação nas patas da salamandra, nas patas da lagartixa. Acreditavam até muito tempo atrás que essa interação entre a patinha da salamandra, do jeito que você está vendo aqui, ou da lagartixa, e a parede, ela acontecia devido a ventosas no interior da pata do animal. Isso faria com que houvesse uma diferença de pressão que sustentasse a posição do bicho na vertical ali, né, quando preso numa parede. Bem, esse modelo caiu por terra, porque na verdade o que acontece está expresso nesses quadros. Vou limpar aqui para não encher tanto a visualização. Estão vendo que aqui tem um quadrinho em verde, que eu vou até fazer o mesmo quadro, onde é o zoom in dessa estrutura que aparece aqui na letra B, ou seja, eles pegaram uma salamandra morta, cortaram a patinha dela e observaram por um microscópio de altíssima resolução, e aqui tem a escala, né, 75 micrômetros. Nessa escala de 75 micrômetros, eles perceberam que existiam essas espículas aqui, né? Tá todo esse quadro em verde, e em azul eles pegaram e fizeram um zoom, e perceberam que, então aqui o zoom está numa ordem de escala aqui de 20 micrômetros, o que eu tenho esse quadrinho em azul. Eles perceberam que existia um filamento, que na pontinha desse filamento que constitui essa estrutura aqui, esse filamento, quando observado mais de perto, que é o que eu tenho nesse quadro vermelho aqui, ou seja, uma resolução de 1 micrômetro, era possível perceber, o zoom foi feito bem aqui na pontinha da espícula. Notem que a ponta dessa estrutura, desse filamento, é quase como se fosse a ponta de um cabo de fibra óptica, né? Com exceção do fato de que eu vou aumentar aqui, que daí facilita também. Então aqui consegue perceber bem, a ponta dela é bem achatada, maximizando a interação entre essa espícula e esse filamento
e a interação entre, aliás, maximizando a interação entre essa espícula e a parede. Então, como se percebe que há um aumento da área de interação. Quando a salamandra sobe pela parede, ela pressiona e faz com que essas espículas, esses filamentos, essas lâminas presentes na patinha dela maximizem a sua interação com a parede, fazendo com que a área de interação seja o máximo possível. E quando ela aumenta muito essa área de interação, ela aumenta a interação de Van der Waals. E aumentando essa interação de Van der Waals, essa interação é uma interação atrativa, né? Aquela interação que eu estava comentando ali entre as estruturas, que acontece entre uma região e a outra da estrutura. Então, isso faz com que... Opa! Agora sim consigo fazer umas flechinhas. Essa interação ela aconteça por toda a cadeia química, por toda a cadeia alquílica. Aqui vai ser a mesma coisa para a patinha da salamandra. Só que o fato de a pata dela ser cheia de filamentos faz com que esses filamentos, ao serem pressionados contra a parede, aumentem ou maximizem, na verdade, a sua interação com a parede. E isso faz com que a interação entre a ponta dessas células e desses filamentos e a parede seja maximizada a um tal ponto que a salamandra consegue se sustentar na parede. Então, o artigo inteiro comenta sobre o quanto seria necessário de força para puxar uma seta dessas, puxar um pequeno filamento, e é feita uma explicação de como que a angulação entre o filamento e a parede, que está representado, vou colocar aqui em destaque para facilitar a visualização, né? Aqui nessa região há uma maximização entre aqui, o que está vendo no quadro em rosa, quando a salamandra pressiona a pata sobre a parede, conforme for a angulação, maior será a interação, e aí isso proporciona um maior poder de adesão da patinha em relação à parede. E isso aumenta a interação de Van der Waals. E aí isso propicia com que um bichinho como a salamandra consiga ficar na vertical, consiga subir uma parede sem ter problema, sem cair. Essa mesma interação, ela proporciona as moléculas, agora de uma maneira geral, ela proporciona com que as moléculas interajam umas com as outras de uma maneira mais ou menos forte. Então, como essa interação pode ser maximizada em algumas situações, alguns compostos, por mais que sejam iguais em composição, eles vão ter diferentes pontos de fusão e ebulição. Então, lembra lá, ponto de fusão. Isso é algo que vocês já sabem também. Deixa eu resolver aqui. Ponto de fusão. O ponto de passagem do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição. O ponto de passagem do estado líquido para o gasoso. Como eu estava comentando ali com a salamandra, ao maximizar a área de interação, era maximizada a força. A força de Van der Waals, vou colocar aqui embaixo para deixar expresso isso. Vou colocar aqui na imagem. Deixar aqui no cantinho. Pronto, bacana. A força de Van der Waals, vou colocar aqui em cor de rosa para você se atentar a isso.
Então, força, eu vou abreviar Van der Waals para VDW, ela é diretamente proporcional à distância, aliás, diretamente proporcional à área, e inversamente proporcional, que não é uma igualdade, mas sim um alfa, por causa que eu estou falando aqui diretamente proporcional. Tem mais algumas constantes, e aí a hora que integra essa equação aí dá alguns valores algumas constantes são levadas em conta, permissividade no vácuo, constante de elétrica, enfim, depende do sistema que eu estou utilizando, mas a gente só precisa saber de duas coisas aqui, que essa força de Van der Waals, ela vai ser diretamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, maior a interação de Van der Waals. Essa interação de Van der Waals, ela é uma interação atrativa, então eu preciso colocar um menos aqui, né, porque isso que indica que a diferença entre o sistema ligado do separado infinitesimalmente vai ser igual ao negativo valor, né? Então é uma força atrativa. E essa força de Van der Waals, ela é inversamente proporcional à distância, mas ela é inversamente proporcional na sexta potência. Então aqui eu vou colocar R na sexta, só para indicar que R é a distância, tá? Então a distância do que? De duas moléculas vizinhas, elevada à sexta potência. Isso quer dizer que quando eu variar 1 angstrom sequer a distância entre duas moléculas, a força de Van der Waals vai cair de maneira a ser proporcional à sexta potência. Então, se eu separar um pouquinho que seja, a interação cai algo proporcional a essa sexta potência. Então, ela é muito sensível à distância das moléculas. Se elas estiverem um pouco mais separadas, a interação quase fica nula. E aí não há essa interação atrativa. Então ela vai depender muito dessa distância entre as moléculas. E a gente não vai precisar calcular isso, mas a gente vai conseguir inferir isso. Por causa que olha só, essas 3 moléculas aqui que eu estou colocando aqui embaixo. Essas 3 moléculas, o que elas nos indicam? O mesmo composto. O composto tem 5 átomos de carbono. Temos aqui o neopentano, o isopentano e o neopentano. Todas essas estruturas têm 5 átomos de carbono. Todas essas estruturas são alcanos, e aí a quantidade de hidrogênios ali é constante. E aqui embaixo eu tenho aqui boiling point, né? O ponto de ebulição. Eu vou depois editar tudo isso, vou colocar um slide em português, vai estar escrito, eu gosto de deixar assim para poder explicar, porque daí fica com menos adereços, e isso facilita com que você só veja o que é importante. Mas ainda ficou algumas coisinhas em inglês que eu preciso passar, mas está bem intuitivo, né? Então, o ponto de ebulição do pentano, ele é 36,1 graus Celsius. Agora, ó, mesma estrutura. O isopentano, só que diferente organização no espaço. O isopentano tem o ponto de ebulição, olha que coisa incrível, a 27,9. E o neopentano a 9,5 graus Celsius. Por que isso surge? Por que acontece esse efeito? Porque quando eu pego o pentano e eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho um outro pentano acima, vamos ver se ele otimiza aqui, otimizou, bacana. Aqui as duas estruturas de pentano, percebe que eles ficaram meio aglomerados, né? Como se fosse 2 tiras de espaguete. Agora imagina isso daqui replicado para o infinito.
nas 3 dimensões. Eu só coloquei 2, porque senão fica meio difícil aqui começar a desenhar tudo isso. Vou tentar colocar mais uma estrutura aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Beleza, coloquei uma terceira estrutura. Mas imagine que você tem N estruturas dessa mesma molécula indo para o infinito, em x, y e z. Notem que a distância entre ligações vai ser menor, eu vou pegar outro exemplo aqui, ó, pentano, do que se eu tivesse essa estrutura aqui. Ó. Opa! Esse desenho é certo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo substituído. Isso. Temos aqui o isopentano, né? O neopentano, essa última estrutura. Então eu peguei o alfa e o ômega, peguei o último e o primeiro, só para exemplificar aqui. O que está no meio do caminho fica intuitivo, que é o intermédio, né? Então aqui só deixa eu colocar mais algumas estruturas para facilitar a visualização. Parará, bonitinho, legal. E aqui vou colocar mais uma estrutura. Pronto. Notem que, se eu for comparar com o que eu vi anteriormente, olha como essas estruturas aqui do neopentano, pelo fato dela ter essa estrutura aí como se fosse uma estrela, né? Como elas não estão alinhadas, elas não estão de maneira linear, eu teria uma interação entre uma molécula e a vizinha que dependeria somente dessa região aqui, dessa metila, por exemplo, desse cantinho da estrutura em relação à outra. Aqui seria o mesmo. Em nenhum momento igual a outra estrutura que eu acabei de... acho que está aqui. Aqui, ó. Essas outras estruturas, não, elas têm toda essa cadeia linear que elas estão interagindo, embora que eu não consiga medir a distância, porque eu precisaria tomar a mediana do cilindro formado por cada uma dessas moléculas, e aí foge um pouco do que eu quero explicar. Quando eu pego essas estruturas, elas estão muito mais afastadas do que essas estruturas. Vocês compreendem por que isso acontece? Isso acontece porque eu tenho estruturas que umas estão sobrepostas a outras, e na outra situação elas também vão estar sobrepostas, mas elas têm uma área muito menor, embora tenha a mesma quantidade de átomos. Pegou essa ideia? Ó, a área de interação entre essas moléculas depende de toda essa extensão, enquanto que para essa outra aqui não, depende somente de uma pequena parte de interação. E aí a interação de Van der Waals sofre muito, porque aquela força atrativa entre as moléculas, ela depende da área e depende da distância. E aqui, só de perceber como que é a relação entre o neopentano e o normal pentano, a cadeia linear do pentano, você consegue, olhando para cá, né, você percebe claramente que há uma área de interação entre essas estruturas menor do que essas estruturas. Se é menor, se essa energia de interação é menor, a interação é menor, né? Então, depende da área e depende também da distância, mas aí uma coisa vai acabar influindo na outra também. Então, se a área de interação entre as moléculas é menor, a força de Van der Waals é muito menor. E a força de Van der Waals, como eu falei, é uma força atrativa. Então, se a área é menor, esses valores que vocês estão vendo aqui, de ponto de ebulição, olha aqui, ó, ponto de ebulição do neopentano em relação ao pentano. O ponto de ebulição é muito menor. 9,5 graus Celsius é
menor do que 36,1 graus Celsius. Perceberam por que a interação de Van der Waals é menor? O que é a ebulição? É trazer a molécula, um conjunto de moléculas do estado líquido para o estado gasoso. É o ponto de fervura. Então, quanto menor essa temperatura, menor é o ponto de ebulição. E essa coesão que existe entre as moléculas e entre os átomos também, mas entre as moléculas, ela nos fornece, é possível ter noção da magnitude dessa energia de coesão devido ao ponto de ebulição. E o ponto de fusão também vai ser válido, tá? Mas aqui a mesma coisa seria válido para os pontos de fusão, que eu não coloquei aqui, mas você teria o mesmo padrão, o neopentano com ponto de fusão menor do que o pentano. Por quê? Porque você tem energias de interação menor. Você precisa de menos calor para fazer com que a coisa se separe do estado líquido para o estado gasoso. E aí, isso surge em decorrência da estrutura química, da forma como os átomos estão organizados no espaço. Então, tranquilo, né? Já temos um aspecto aqui sobre ponto de fusão. Olha, isso aqui eu também, próximo slide, eu vou tirar tudo isso daqui futuramente, tá? Não é decente colocar tudo isso de texto. Mas aqui agora vai surgir um outro aspecto. Além da interação de Van der Waals, nós vamos ver que algumas moléculas elas têm uma outra interação, que é uma interação um pouquinho mais forte e que vai estar relacionado à fusão e à ebulição, do mesmo jeito que a interação de Van der Waals, mas que também vai estar relacionado à solubilidade. E isso, essa propriedade está expressa aqui nesses exemplos. Eu tenho a metilamina, eu tenho esse dimetiléter, iodeto de metila, o metanol, fluoreto de metila, brometo de metila, cloreto de metila. Então, olha só, tenho um álcool, tenho 4 aletos, tenho um éter, tenho uma amina. Nós vamos ver que essas estruturas têm em comum um átomo aqui que é um pouquinho mais eletronegativo que os outros, né? Eu estou circulando todos eles. Isso vai influenciar numa coisa chamada momento de dipolo. O momento de dipolo está representado esquematicamente aqui embaixo. Então, vou colocar aqui, momento de dipolo. O momento de dipolo é uma propriedade física que surge nas moléculas devido ao fato que ela tem diferenças magnéticas que surgem de diferenças de densidade eletrônica. Então, as moléculas, seja qual for elas, vou pegar aqui um exemplo só, CH3OH. Essa molécula, esse álcool, ela vai ter uma região bem eletronegativa que é onde? No oxigênio, a gente já sabe isso. Né? Por quê? Porque esse átomo é o átomo mais eletronegativo. E quem são os mais eletropositivos? O carbono e o hidrogênio. Então, haverá uma região de maior densidade eletrônica, de maior região negativa e uma de maior região positiva. Então, como se fosse um dipolo magnético que existe na molécula. E esse dipolo magnético, quando eu pego um conjunto de moléculas, esses dipolos, então, quando eu pego um conjunto de estruturas
aqui, vou colocar vários álcoois para facilitar aqui. Beleza, tem um aqui. E quando eu pego um conjunto de moléculas, aqui eu coloquei 4 metanóis, 4 moléculas de metanol. Notem que elas vão tendendo a se organizar em relação a essas hidroxilas, né? A região mais eletropositiva dessa molécula, que são os carbonos e os hidrogênios, elas vão se orientar de maneira a fazer com que essa orientação seja preferencialmente em relação ao átomo mais negativo. Então, vai existir uma interação entre esses dipolos, entre essas regiões negativas e positivas dessa estrutura, dessas estruturas, que garantem que, aqui está de maneira esquemática, né, haja uma força bem expressiva. Essa força bem expressiva, essa força que surge do momento de dipolo, é chamada força de dipolo-dipolo. Vou colocar aqui força dip-dip. Tá? É uma força atrativa também, ela também depende da área, mas diferentemente e principalmente ela vai depender da área de interação entre as cargas. Isso vai ser mais interessante, mais preponderante do que necessariamente a área. Então, vai depender das cargas. Eu posso ter uma carga negativa aqui, uma carga positiva aqui, e essa dependência vai se dar com o quadrado da distância. Ela depende menos da distância entre os átomos. Isso até é o que eu não quero comentar tanto agora, não é tão relevante essa dependência, mas você já é notório, né, que depende só com o quadrado da distância. A força de Van der Waals era com a sexta potência. Então, qualquer promoção da distância dessas moléculas vai gerar uma diminuição dessa força de dipolo-dipolo, mas não tão forte como a diferença da interação de Van der Waals. Mas notem que aqui eu vou ter a dependência com as cargas. Então, quanto maior for a quantidade de cargas, ou quanto maior for a diferença entre a eletronegatividade dos elementos que têm cargas, maior vai ser a força de dipolo-dipolo. Então, quando eu pego essas moléculas aqui em cima, está tudo rabiscado, deixa eu dar uma limpada no slide. Aqui, perfeito. Quando eu analiso moléculas que são parecidas entre si, aqui essas três de baixo mostram bem isso. Flúor, metil, bromo, metil e cloro, metil. Você tem embaixo valores de momento de dipolo da molécula. É como se fosse um valor que expressa o quão magnético ela é, o quão forte é esse ímã que está associado à estrutura dela. E aí eu tenho 1.6 dBi, tá? Então esse Dzinho quer dizer dBi, e esse dBi quer dizer a quantidade de carga por uma distância em nanômetros. Carga por distância interatômica. Então, quanto maior for essa magnitude, quer dizer que mais carga, maior diferencial de cargas na molécula existe. Então, 1.6 dBi, por mais que você não conheça os valores para todas as moléculas, você só comparando, vou aumentar aqui para facilitar, só comparando essas
três estruturas de baixo, você percebe que 1.6 é maior que 1.4, que é maior que 1.5. Lembrem lá da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, estatino, e agora anirrônio. Talvez a tabela periódica de vocês nem contém ainda anirrônio, um dos últimos a serem descobertos, ou se não é o tenicínio, não lembro. Enfim, isso daqui é a família 7A da tabela periódica. Lembrem lá que a eletronegatividade era maior aqui no fluoreto. Esse é mais eletronegativo que o cloro, que o bromo, que o iodo, que o estatino. Portanto, esse composto aqui vai ter a maior quantidade de cargas. Vai ter um heteroátomo ali que vai ser mais eletronegativo, que vai conferir a ele uma maior eletronegatividade, vai conferir a ele uma maior polarizabilidade também, que é um outro tópico, mas vai conferir a ele propriedades de um ímã, como se ele fosse um ímã mais forte do que uma estrutura que tenha bromo, que tenha cloro, que são estruturas que até aqui, né, então até o bromo tem menor, até 1.4 de Bay, porque bromo é menos eletronegativo que cloro, que é menos eletronegativo que flúor. E que, olha aqui o iodo, está aqui, ó, estrutura com iodo, 1.2 de Bay. Bem menos eletronegativo é o iodo, bem menos magnética a estrutura. E isso daqui vai interferir também. Por que eu estou explicando isso? Porque isso também interfere nas propriedades físicas e químicas dos átomos. Então, não só a área de interação que vai ser modulada, que vai modular a força de interação de Van der Waals, como a presença desses heteroátomos, que propicia que haja umas flutuações de dipolo pela molécula, vai fazer com que, por exemplo, o ciclo pentano, esse alcano cíclico, com 5 átomos de carbono, ou com 5 vértices, vai ter um ponto de fusão, um boiling point, próximo, aliás, distante de uma estrutura que tem uma estrutura próxima. O tetrahidrofurano é um composto que tem, ao invés de uma metila aqui, um oxigênio, ou seja, um heteroátomo, um grupamento bem mais eletronegativo que os outros, e assim ele vai ter um ponto de ebulição, e mesmo vai ser válido para fusão, maior do que o ciclo pentano, justamente porque, apesar da estrutura química ser muito análoga, vamos desenhar aqui a estrutura química para facilitar, né? Apesar da estrutura química ser muito parecida, já desenhei eles aqui. Notem, ó, ciclo pentano à esquerda e o furano, né, o tetrahidrofurano à direita. A estrutura deles é pentagonal, muito próxima entre si, né? Você consegue perceber aqui. Mas o tetrahidrofurano apresenta um maior ponto de ebulição, 65 graus Celsius, do que o ciclo pentano. Por quê? Porque ele consegue interagir com um conjunto de moléculas tetrahidrofurano, ele vai conseguir interagir de uma forma muito mais forte devido a esse oxigênio ali, esse momento de dipolo que existe entre as moléculas, e isso vai fazer com que o ponto de ebulição, e o mesmo vai ser válido para o ponto de fusão, tá? Dá para esperar, por isso que muitas vezes até eu uso os dois, só para lembrar que você vai ter mais ou menos a mesma magnitude de diferença entre esses dois compostos. Então, até aqui a gente viu duas propriedades: a força de Van der Waals, a interação de Van der Waals e a interação de dipolo-dipolo. Essas duas
interações, elas dependem com a distância das moléculas, mas essa distância ela impacta mais a interação de Van der Waals, por causa que nós vimos ali na equação, que eu coloquei ali para vocês. Essas duas propriedades vão nos indicar quais são as possibilidades que eu tenho de solubilidade desses compostos, que é o próximo vídeo, tá bom? Por hora eu já finalizo aqui e logo encaminho o próximo vídeo sobre, agora passando das propriedades físicas, que é ponto de fusão e ebulição, vamos para algumas propriedades quanto de solubilidade desses compostos.